nosso coração continue em prece. Continuamos com a nossa alma suplicando ao Pai Celestial que nos ampare, que nos mostre os melhores caminhos e que fortaleça em nós a capacidade e a força necessária para optarmos por esses melhores caminhos. Muitas vezes são os mais difíceis, na grande maioria das vezes, mas são os mais recompensadores. São aqueles que mais trazem satisfação, que mais trazem alegria. E é por isso que nós agora vamos pedir ao Pai Celestial que nos fortaleça. E assim nós estaremos prontos para o trabalho. Você, nesse momento, pense naqueles que você ama, pense nos seus filhos, pense no seu esposo, na sua esposa. Peça pela sua saúde. Nós devemos também suplicar ao Pai Celestial que nos ajude a cuidar de nós mesmos. Tantas vezes as mães e os pais se dedicam à saúde dos filhos, dos outros entes queridos e abandonam a sua própria saúde. Então pedimos ao Cristo que nos ajude a promover esse equilíbrio nas nossas vidas. E nós pedimos agora também por todos aqueles que enfrentam seus desafios de saúde, que estão nos hospitais, que estão passando por dificuldades nessa área tão importante da vida e que é sempre o nosso tema de estudo e reflexão aqui no programa, nossa saúde completa, do corpo e da alma. E nós vamos agora juntos beber da água fluidificada. Saudoso irmão Alziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, ainda no fim da década de 1940, já trouxe essa tradição, a mídia da boa vontade. Em todo momento de prece, convidava os seus ouvintes que colocassem um copo com água perto do rádio e suplicassem ao Pai Celestial que depositasse nessa água as boas energias, os fluidos, as vibrações de equilíbrio, de cura, de renovação. A água é fundamental para o nosso corpo físico, mas ela se transforma também em um instrumento de equilíbrio e saúde para a nossa alma. Você pode beber todos os dias da água fluidificada aí na sua casa. É um hábito muito simples e que faz bem para todo mundo. Então vamos juntos beber da água fluidificada por Jesus. E nós já estamos agradecidos a Deus pelas bênçãos recebidas neste momento e neste dia de hoje. E por isso bradamos este mantra sagrado da religião divina, ensinado pelo irmão Paiva Neto, e que reforça esse amparo celestial sempre permanente na nossa vida. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Ele não nos desampara, mas também espera de nós que tenhamos a mesma postura, que a gente não desampare aqueles que estão ao nosso lado, que a gente não desista. E quando nós falamos de crianças, de jovens que precisam de amparo, que precisam de orientação, o nosso compromisso é ainda maior. Não estamos falando apenas sobre a nossa vida, mas daqueles que estão ali ao nosso lado, dependendo de nós, que nos foram confiados por Deus nesse momento tão importante de serem preparados, de serem formados para o mundo. E é um compartilhamento que a gente acaba fazendo com os educadores, com os profissionais de saúde. Porque quando a gente fala do assunto de hoje, por exemplo, da dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, nós falamos sobre um desafio que deve ser enfrentado também com o amparo desses profissionais que estão treinados para ajudar a fazer do jeito certo. Porque pai e mãe sempre têm muita disposição em fazer o que é melhor para o seu filho, mas nem sempre sabe o que é o melhor para o seu filho quando a gente fala de assuntos como esses. Então, a gente continua conversando sobre isso. A nossa convidada é Maria Ângela, é fonoaudióloga, psicopedagoga, especialista nesse assunto. Vai continuar conversando com a gente. Muito obrigada por permanecer conosco aqui no Viver Melhor. Não tem problema. Imagina, pode tomar água, por favor, fica à vontade. Aproveita, então, para registrar o espaço para que você mande a sua pergunta para a gente, porque no próximo bloco a nossa convidada vai responder todas as dúvidas no Momento Quero Saber. E é muito simples participar. É só ligar para a gente, 0310 07 940. Ou se quiser fazer isso pela internet, boavontade.com/TV, nosso formulário de participação super simples. E você encontra ali também os links para o Twitter e o Facebook, se quiser fazer a participação pelas redes sociais. Se já estiver online, quiser também registrar a sua participação, é só fazer isso também pelas redes sociais e a gente vai responder todas as perguntas sobre o assunto de hoje. Dislexia, um transtorno de aprendizagem que é muito comum na população brasileira. As pesquisas mostram até, trazendo essa informação, que de 4 a 20% da população tem esse tipo de transtorno, mas muitos não sabem disso, o que é muito comum também. A gente perceber que adultos chegam ao consultório para fazer o diagnóstico do seu filho e descobrem que também tinham. E a gente começa a conversar então um pouco sobre essa parte, Maria Ângela. É muito comum, inclusive, a gente perceber isso, e você comentava comigo sobre o quanto ainda é frequente que os pais só descubram
que tinham Sim. dislexia e que poderiam ter sido amparados de outras formas quando os filhos deles passam pelas mesmas situações. O que, do ponto de vista de um profissional, deve ser muito triste, não é? É muito triste, né? Porque eles perderam, né, toda essa oportunidade de melhorar essa dificuldade. E eles muitas vezes escondem, né, até da própria esposa, das dificuldades que antigamente ainda tinha que preencher um cheque, a escrita era usada muito assim na frente. Agora sim, você tem um computador, você tem uma secretária, então você consegue até... Acaba abafando um pouco os Isso. sinais e acaba que nem sempre compartilha com outras pessoas que têm essas dificuldades. Sim, muitas vezes, nossa, nem... E muitos pais também não querem contar na escola, mas eu acho que é preciso. Que a escola vai fazer uma intervenção necessária. Então vamos partir agora para essa conversa. O que essa criança vai precisar de acompanhamento, de estímulo, para que ela consiga superar essa dificuldade? Ela tem dificuldade de leitura, mas não é por isso que ela vai ter que ser privada da leitura. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que a escola, junto com o profissional que trabalha com essa criança, né, quer dizer, a escola sozinha não vai conseguir realizar nada. Então, o profissional que faz essa intervenção tem que ir até a escola, conversar com o professor que está acompanhando essa criança. Não adianta só o diagnóstico, né? Então, essa criança tem que ter essa intervenção. Os pequenininhos, o melhor profissional é uma fonoaudióloga, mais tarde uma psicopedagoga, e quando a autoestima está muito rebaixada, um psicólogo tem que entrar junto com essa intervenção, né? Essa criança ela vai ter que ler algum tipo de livro diferente, com características específicas, ou todos os livros destinados à infância, aquela faixa etária, podem ser oferecidos a essa criança? Sim, todos os livros, todos os livros. Hoje em dia existem muitos programas de computador que vai ajudar essa criança, né? Muitos joguinhos que a gente adapta para essa criança, porque se você vai ficar na leitura e na escrita, essa criança, né, assim, na ferida dessa criança, ela vai ter muita dificuldade, não vai gostar da terapia. Vai acabar ficando frustrada. Frustrada. Então, você tem que ir brincando, né, entre aspas, né, fazendo outros jogos, e depois você tem que estimular tudo. Não é só a leitura e escrita, é a memória, a organização espacial, temporal, a flexibilidade de pensamentos, né? E você vai usar todos os caminhos possíveis, o tátil, sinestésico, visual, auditivo, para ela aprender, cada criança vai aprender melhor de um caminho. A gente tem aqui alguns exemplos de materiais, e a gente tem ali também algumas imagens de outros materiais que são usados nas escolas, de formas diferentes que essa criança vai ter que ser estimulada. E é preciso que seja dessa forma, essa criança vai precisar ter estímulos de uma maneira, não vai ser então o mesmo joguinho que o amigo do vizinho brinca, não. Vai ter que ser diferente. É, como eu te falei, cada disléxico é um, então você vai ver aonde você vai intervir melhor, né? Assim. De que forma ele vai se sair melhor. Sim. A gente tem alguns materiais aqui, por exemplo, que você pode explicar para a gente um pouco da lógica e do... Sim, essa cartilha, como foi planejado. É uma cartilha fônica, quer dizer, ela bem no comecinho da alfabetização, tem exercícios que o disléxico, lembra que eu te falei, tem muita dificuldade com a motricidade fina, então a gente tem que estimular esses exercícios, a dificuldade da relação da letra com o som, então ela é fônica, articulatória, então todas vêm com estímulo de como a boquinha faz, né? Tem o DVD que é formado U, A, né, com vibração de pregas vocais ou não. Tem a forma assim também tátil sinestésica para essa criança sentir a letra. Não sei se você em casa consegue perceber, mas a gente tem aqui um alto relevo das letras. Isso, acho que esse aqui tá em a preto. letra B, ali. Tudo em alto relevo, Em alto né? relevo. Assim, esse é mais para lixa, esse mais com alto relevo, para ela sentir, que nem eu te falei, ela vai adquirir por todos os sentidos, né? Vai criando, vai construindo o conhecimento da criança. Sim. Não do jeito tradicional, mas constrói o conhecimento do mesmo jeito. Do mesmo jeito, lógico. Mas assim, o melhor método como experiência é o fônico, é a relação direta, né? E tem muitos, infelizmente, no Brasil, muitos métodos que nem são métodos. Então, essa criança às vezes chega para uma avaliação, não é dislexia, porque ela está num método que não é método. Então, ela é exposta a coisas que não vai trazer nenhum resultado, né? Então, para o disléxico, o melhor método é essa relação da letra com o som. Muitos disléxicos com a dislexia mais visual, porque existe a mais visual, a mais auditiva e a mista. Eles se queixam que as letrinhas dançam, que ele pula muito de linha para ler. Então, a gente fez essa reguinha que serve como apoio. Essa criança também vai seguir numa leitura, né? Então, tem essa parte aqui.
ela vai seguindo, põe na linha para ela não se perder. Para não perder. Aqui também tem tabuada, que o disléxico tem dificuldade para decorar. E tem aqui são outros exercícios que a gente faz, o profissional que trabalha. Mas assim, o principal é para seguir na linha, para ele não se perder na linha, que ele se queixa muito. E tem assim, esse jogo, assim, como ela tem muita dificuldade de formar palavras, então a gente usa muito baralho de letras, faz joguinhos de baralhos de letras. A gente conhece dominós, por exemplo, com as letras. Com as letras. Então, tudo que assim estimula, ele adora jogar, né? A criança adora jogar. Existe assim, eu trabalho muito com mapa conceitual também, para ele se organizar na folha, né? Então, existe muita coisa mas tem que ser um profissional que entenda. Às vezes o pai vai estragar a relação, eu estudei com meu filho. Às vezes não adianta. Era isso que eu ia falar agora. A gente vê assim que são muitos materiais que ajudam, mas que devem ser usados com consciência, porque senão a gente vai acabar fazendo pela criança. O que muitos pais têm a tendência de fazer, vê que está com dificuldade, que ele está sofrendo um pouquinho, quer resolver por ele, para ele não ficar passando por aquilo. Então, a importância de buscar um profissional que vai orientar. Se precisar da ajuda dos pais, ele vai dizer o que os pais podem fazer, mas nesse momento é importante ver o resultado da criança, para que ela consiga se desenvolver adequadamente, mas para que a família também não crie um ambiente muito hostil, de muitas cobranças, e a gente vê que isso ainda é muito comum. No próximo bloco a gente vai ajudar os pais que estão com dúvidas sobre o assunto e mandaram para a gente as perguntas para o nosso momento Quero Saber. Você pode participar sempre e a conversa continua já já.